Então, nesse vídeo eu vou falar sobre uma coisa que eu acho muito importante, tanto para músicos iniciantes como para músicos que já tocam. Inicialmente, esse vídeo ia se chamar Como Aprender Harmonia, mas eu resolvi colocar dessa maneira: Como desenvolver uma intimidade com a harmonia, que eu acho que vai muito mais no centro da questão. Então, a harmonia é um dos 3 aspectos da música. Você tem 3 coisas. Você tem harmonia, ritmo e timbre. Só existe isso na música. A harmonia eu tô colocando assim, todo o espectro melódico e harmônico, né? Ou seja, as melodias, tudo que acontece ali é harmonia, ritmo, ou seja, o tempo que você vai colocar essas notas, e o timbre que você vai usar para colocar essas notas nesse determinado tempo. Só isso, esses são os 3 aspectos que você vai usar para compor o seu quadro musical. Então, para desenvolver essa tal intimidade com a harmonia, tem 2 coisas que eu acho que são principais para fazer você entrar nesse processo. A primeira é uma coisa que, quando eu estava começando lá, no começo do meu aprendizado musical, assim, quando eu tinha uns 15 anos e tal, eu estava começando a tocar baixo, né, contrabaixo, eu me interessava por isso. E eu comecei a fazer uma coisa muito fundamental, muito prática, que é uma coisa que pouco se fala quando se fala de estudar harmonia, que é cantar os baixos. Cantar os baixos de uma música, você ouvir uma música e conseguir identificar a nota do baixo, a nota que o baixo está tocando na música, e cantar com a voz. Então, primeiro que isso é uma coisa que é interessante porque você consegue fazer isso em qualquer lugar, qualquer momento que você estiver escutando música, se você está no ônibus, na rua, no carro, em casa, você pode estar cantando a nota do baixo, você pode estar cantando junto com a música, e você pode ter certeza que enquanto você estiver fazendo isso, você está estudando harmonia. E você vai começar a perceber que isso é um pouco difícil no começo, principalmente porque a nossa voz ela tá numa região muito mais aguda da nota, da oitava que o baixo realmente está tocando lá na música, né? A não ser que você tenha uma voz super de baixo, né, de cantor baixo mesmo, você vai cantar geralmente a nota uma oitava acima, né? Se você é mulher, ainda mais, a sua região vai estar lá em cima, né? O alcance do seu espectro vocal. Mas eu acho isso uma coisa boa. Eu acho isso uma coisa boa porque faz você ter que se esforçar ainda mais pra ouvir a nota do baixo e cantar ela mesma uma oitava acima. Então, o que vai acontecer nesse processo quando você começar a fazer isso com uma certa frequência? Conseguir pegar uma música simples, cantar junto com o baixo, entender a linha de baixo, entender ali a nota e conseguir reproduzir isso com a sua voz. Inconscientemente, o seu cérebro vai começar a fazer associações. Porque você, ao cantar a nota do baixo, você está assumindo ali um papel dentro da música, né? Com a sua voz, você está cantando junto com o baixo. Então você está se separando, você está separando as outras coisas, ou seja, o acorde do violão, o acorde do piano que está sendo tocado ali na gravação, a nota que o cantor ou que o instrumento melódico está fazendo. Você cantando baixo, você já vai se perceber num papel ali distante dessas outras coisas. E aí fica muito mais fácil para você analisar e perceber. E enquanto você cantando a nota do baixo, o seu cérebro ele já está fazendo essa associação das outras coisas que estão acontecendo, né? O que a gente chama de estrutura superior. Eu considero tudo que não está no baixo, ou tem o baixo, e aí depois tem a estrutura superior, são as outras coisas. Tem a tônica ali, a nota, algumas pessoas não gostam de chamar de tônica, né? Ou sei lá, a fundamental do baixo, né? Que seja. E tem as outras coisas que estão acontecendo ali em cima, ou aquele conteúdo harmônico que muitas vezes assim, é um violão e um piano e uma voz. Então, toda essa massa depois, isso também é uma outra, vamos dizer assim, uma outra camada da harmonia. Então aí você já está indo muito bem, você já conseguiu cantar o baixo de uma música simples. O que você vai fazer? Você vai pegar o seu instrumento, algum instrumento harmônico, seja o violão ou o piano, e você vai primeiro passar aquilo que você já está conseguindo cantar para as notas graves do seu instrumento. Então você vai pegar ali, vai tocar, pode colocar a gravação junto e tocar a nota junto. E cantar, você pode fazer o que você quiser. Cantar a nota junto. E aí depois você vai começar a se aventurar um pouco e vai querer começar a entender essas estruturas superiores. O que está acontecendo ali depois do baixo, né? Esse acorde aqui, putz, parece que tem essa nota aqui, que é a nota é um sol, o grave. O baixo é um sol. Então essa nota aqui é um si, né? Que eu tô ouvindo ali que o piano ou o violão tá fazendo um si. Então é a terça maior do sol, né? Então esse acorde só pode ser um sol maior. Aí você vai entendendo ali. E aquela nota da melodia que o cantor tá cantando exatamente em cima desse acorde
é um Fá sustenido, então, pô, é a sétima maior, então só pode ser um Sol com sétima maior. Então você começa a fazer essas associações e você vai aprendendo. Aí beleza, agora o segundo aspecto desse aprendizado harmônico, desse desenvolvimento com a intimidade da harmonia, que é tirar o máximo de músicas de ouvido possível. Eu não consigo frisar isso bastante, assim, é uma coisa que é muito fundamental por vários motivos. Quando você está fazendo isso, quando você está tirando uma música de ouvido, você está colocando em prática absolutamente tudo. Você está colocando em prática tudo. O seu ouvido, o seu conhecimento intervalar, o seu conhecimento teórico, né? E é muito importante isso daí. Por que é tão importante? Primeiro que assim, se você está tirando uma música de ouvido, você está sendo 100% fiel à gravação. E isso é uma coisa que, por exemplo, se você vai tirar uma música através de uma cifra, ou se você vai tirar uma música através de uma partitura, muita coisa se perde, muitas nuances, muitas coisas da gravação, da onda que o cara tá tocando, a pegada, o voicing exato que o cara tá fazendo. Muitas vezes numa cifra, né? Numa cifra você não vai conseguir entender o voicing, às vezes precisa ser aquele voicing mesmo, né? Tem que ser aquele voicing. E através de uma cifra só não tem como você saber. E se você treinar o seu ouvido bastante, você escuta o voicing, você consegue tirar e ser mais fiel à gravação e ir mais a fundo, né, nessas sonoridades, né? Então, e não tem transcrição de tudo, não existe transcrição de tudo, né? Então nós mesmos temos que ser os transcritores das músicas que a gente quer tocar. E aí, por que eu vou dizer aqui nesse vídeo que eu sou um pouco contra a análise harmônica? E não é que eu sou contra a análise harmônica, eu só acho que análise harmônica daquele jeito mais formal, assim, né? Daquele tipo de análise que você tem uma cifra ali, ou uma partitura, e aí você analisa a progressão harmônica, né? Através daqueles numerais, números romanos e tal, e tal. Não é que eu sou contra, eu só acho que você pode usar isso de uma maneira complementar a essas duas coisas que eu falei, de cantar o baixo e tirar música de ouvido. E não o contrário, não achar que você vai conseguir aprender a harmonia ou ser íntimo da harmonia apenas analisando a harmonia no papel. Porque eu acho que você falar de harmonia desse jeito, né, da análise harmônica, é como se você estivesse dando uma aula de artes plásticas, artes visuais, e querendo ensinar cores, falando das cores. Então, por exemplo, assim, o verde, né? O verde é o verde das matas, da árvore, o verde do limão, o verde do rio, não sei o quê. Beleza, o limão é verde, o rio é verde, mas eu preciso experienciar o verde. Não tem como você só falar do verde, entendeu? Você tem que experienciar o verde, você tem que saber todos os tons de verde, todos os tipos de contexto que o verde vai entrar, para você conseguir entender como usar o verde, entendeu? Então, pra mim é a mesma coisa, assim, a mesma coisa. Você vai tocando e você vai estudar milhões de situações harmônicas e você vai tirar, por exemplo, sei lá, algum compositor que você gosta muito, que você confia, e você vai entendendo por que ele tá usando desse jeito e não desse jeito. E aí você começa a cada vez mais falar essa língua de uma maneira mais fluente, né? Que é uma coisa que a análise harmônica simplesmente não vai fazer você chegar a esse ponto, né? Então eu acho que você pode usar a teoria de uma maneira complementar com a sua intuição e a sua experiência empírica em relação à música. E isso é o fundamental. Assim, o fundamental é isso, é cantar o baixo, é treinar o seu ouvido relativo, ter um ouvido relativo muito bom e tirar muitas músicas de ouvido, que é isso. Com o seu ouvido relativo você vai conseguir tirar músicas de ouvido. Outra coisa da análise harmônica é que, assim, nem toda música é tonal, né? Você pode pegar uma música simples, por exemplo, uma harmonia de uma música simples, e você vai conseguir analisar ela ali, né, tonalmente e tal. Só que assim que você começa a ir para alguns gêneros de música um pouco mais complexos, por exemplo, tipos de música que tem harmonia modal, você começa a ver que a análise harmônica ela já não serve muito, porque esse tipo de música modal, ela usa os acordes e a harmonia de uma maneira explorando só as cores dos acordes. Então é como se estivesse trocando de tom o tempo inteiro, modulando, por isso que chama modal, né? Então, não sei, é uma coisa assim pra mim que nunca foi muito útil. Eu, sinceramente, eu nunca na minha vida analisei uma harmonia, nunca. Tipo, eu nunca peguei uma música assim no papel e analisei. Isso é uma coisa que pra mim eu acho que é um pouco antinatural do processo. Porque a harmonia é uma coisa muito natural, a gente esquece que a
A harmonia, inclusive, é uma coisa da natureza, né? E assim, lógico que tudo da natureza é representável em números, lógico. Mas a música é uma coisa muito natural, realmente é uma coisa muito intuitiva, né? Então eu acho que, pelo menos pra mim, assim, a música ela não pode perder muito essa inocência, né? De você se emocionar com a cor do acorde. Eu acho que você tem que aprender a harmonia se emocionando com os acordes, tocando os acordes e você vai começar a se emocionar tanto com os acordes que você está tocando que você fica amigo deles, você fica íntimo deles, né? Então é um processo muito mais natural mesmo de aprendizagem, né? E aí agora falando um pouco, agora que eu já falei desses dois aspectos que eu acho principais para você ter essa intimidade com a música, com a harmonia, agora eu vou falar uma coisa um pouco mais sociológica, assim, sobre o Brasil. O Brasil é um país que ele é muito rico ritmicamente, muito rico poeticamente, muito rico tudo. Harmonicamente, é muito, muito rico. É uma coisa que não tem lugar nenhum do mundo a harmonia que tem no Brasil, né? E, por exemplo, né, assim, a gente pode admirar muito, né, a beleza da música europeia, né, dessa coisa das harmonias modernas também, do Ravel, do Debussy, do Bartók. A gente pode achar o jazz uma coisa maravilhosa, o jazz norte-americano e tal. Mas, assim, tem coisas que aconteceram aqui do nosso lado, né? Que são tão modernas quanto essas coisas que aconteceram nesses outros lugares do país, que inclusive são países muito mais desenvolvidos, né? Então, assim, por exemplo, o Clube da Esquina, né? O Clube da Esquina, assim, eu acho que eu não consigo imaginar uma coisa mais moderna harmonicamente do que o Clube da Esquina, o que aconteceu aqui do nosso lado, né? Se você mora em Minas, aconteceu em Santa Teresa, no bairro de Santa Teresa, em Belo Horizonte, aconteceu a maior revolução harmônica da história, praticamente, né? E aqueles garotos ali, eles mexendo com a harmonia daquele jeito, de uma maneira completamente intuitiva. Eu posso falar, assim, com certeza, né? Que o Lô, o Beto, o Tavinho, o Milton mesmo, né? Todos eles não sabiam absolutamente nada, e nada mesmo, quando eu falo assim, nada, absolutamente nada, eles não sabiam nem o nome do acorde, nem se o acorde era um sol ou se era, sei lá o que, eles não sabiam, né? Então essa intuição deles levou eles a ter uma relação muito natural com a música, com a harmonia, né? Que é uma coisa que, com essa teorização excessiva, pode se perder um pouco, né? Essa inocência. E o processo, assim, dos caras de análise harmônica, vamos dizer assim, era assim, os caras tinham uma música dos Beatles, né? Que eles eram todos bitomaníacos roxos. E eles escutavam a música no rádio ou no LP, né? Mais provavelmente no LP. E ficavam tentando tirar a música ali, batendo a cabeça mesmo, tentando tirar a música de ouvido. E aí muitas vezes eles, sem querer fazer um acorde doidão ali numa posição do violão, eles falavam, nossa, que onda, nossa, não é esse acorde, mas pô, pode ser também, né? E aí eles pegavam, mexiam um dedo pro lado, um dedo pro outro. Uma coisa também que acontecia muito nessa época, né? Nessa época que não tinha videoaula, não tinha absolutamente nada, né? Internet, nada. Os caras aprendiam visualmente, inclusive o violão é um instrumento muito visual, né? Que você aprende olhando, né? Olhando o cara tocar, olhando os shapes, não sei o que, você vai aprendendo. Então era isso, o cara juntava um acorde que ele aprendeu ali na esquina com a música que ele tá ouvindo, não sei o que, aí fazia um acorde, mudava um dedo ali, mexia um dedo pro lado, mexia o dedo pro outro, fazia um caminho, já fazia uma música em cima dessa progressão que ele inventou, entendeu? Então é uma coisa muito natural, assim. E também da relação que eles tinham com a vida, com a vivência que eles tinham ali. Isso daí é muito importante falar também. A harmonia, eu acho que ela vem do coração e da sua vivência mesmo, né? Se você não tá vivendo, se você não tá saindo, se você não tá vivenciando a vida do seu jeito ali, você não vai ter muito pra falar, muito pra acrescentar na hora de fazer uma harmonia, na hora de tocar, na hora de compor, né? Então, a vivência deles era muito rica também, a vivência nessa época era muito, muito rica, eles viviam na rua com as pessoas. As pessoas faziam parte do imaginário deles, dos personagens, as pessoas ali de Santa Teresa, né? De todas as pessoas da vida deles e tal, faziam parte viravam meio que personagens das músicas, né? Então isso daí juntava tudo com a harmonia, virava esse caldeirão maravilhoso, né? Então você vê que é uma coisa muito rica, uma coisa que e tá muito distante de uma coisa acadêmica, de uma análise, né? E aí depois o cara na academia
ele vai analisar a música do Clube da Esquina racionalmente, né? Como se fosse... E é legal isso, de certa forma, mas assim, né? Analisar uma coisa que é completamente naive, assim, de um ponto de vista racional e teórico, né? Mas enfim... E aí, mudando um pouco de assunto, assim, mas mesmo nessa mesma vertente aí, eu tava falando com um guitarrista no Instagram, e aí ele tava falando sobre que ele tava tirando coisa do Moraes Moreira e do Gilberto Gil e tal, e aí eu falei assim, né, e aí o Lô, né, também, né, entra nesse negócio que eu vou falar, o Lô Borges, que o cara que tá por trás desses caras todos, do Moraes, do Gilberto Gil, do Lô e de tantos outros, o cara que ensinou realmente o Brasil a tocar violão é o João Gilberto, né? O João, na verdade, ele não inventou muita coisa, ele sintetizou, a maneira que ele sintetizou as coisas foi tão direta, ele conseguiu sintetizar de uma maneira tão simples também, que foi muito clássico, né? Teve um impacto mesmo, né? O que ele fez. E todos esses caras, né? O Lô já falou que aprendeu o violão ouvindo Chega de Saudade, né? Aprendeu aqueles shapes, aqueles acordes iniciais ali com o Chega de Saudade. E o João mesmo aprendeu esses acordes, também veio muito do Garoto, né? O João tem uma entrevista dele com ele e a Miúcha, uma entrevista bem rara que tem no YouTube, que ele falando que... A Miúcha fala, na verdade, por ele, né? Em inglês, falando que ele aprendeu a tocar violão sozinho. And as a young man, did you, are you a self-taught guitar player or did you actually have formal training? Você tomou lições de violão para tocar assim ou você foi um autodidata? Não tomei lições, não. He learned by himself. By yourself? Yes. Mas assim, tem o Garoto, né? O Garoto é um cara precursor ao João, que é um cara muito importante também, que trouxe muita coisa do vocabulário de acordes do João também, o jeito de tocar também veio muito desse cara, do Garoto, né? Um puta músico. Mas assim, o Lô, né? O Lô Moraes Moreira... O Gil, você vai ver a influência das suas influências, você vai ver, né, que o João, ele meio que tá em todas, né? O Caetano também deve muito ao João, né? O jeito de tocar, você vê naqueles primeiros discos, né, aquele disco com a Gal, o Domingo, né? Como tem umas coisas assim completamente João-oriented, assim. Então é isso, assim, eu queria finalizar esse vídeo só falando que eu gostaria de incentivar as pessoas a terem essa relação com a harmonia, essa relação emocional com a harmonia. Porque a harmonia é uma coisa muito emocional mesmo, né? E da vivência e das experiências da vida e tal. E você vai colocar isso na harmonia, né? Então é isso. Tire muitas músicas de ouvido. Cante os baixos. Essa fase de cantar os baixos é muito importante. Foi muito importante pra mim, é muito importante pra muita gente. E se você quiser teorizar ou racionalizar isso daí, faça isso do jeito que você quiser. Eu sou a favor de todos os tipos de conhecimentos, de análise, sobre qualquer coisa, né? Só que o Brasil é muito rico mesmo, né? E a gente tem... Só da gente olhar pra trás do passado, do que já aconteceu no Brasil, a gente já consegue viver só escutando essas coisas. Do que aconteceu aí na década de 60, 70, 80 no Brasil... Já tá um prato cheio de conhecimento e de muita coisa, muita coisa para aprender. Então é isso. Isso aí é como desenvolver uma intimidade com a harmonia.